Graça e paz a todos os meus amados e amadas irmãs em Cristo Jesus. Glória a Deus, meus amados. Caso você queira ajudar essa obra e também participar do evangelismo que acontece quando as pessoas recebem uma mensagem da parte do Senhor, inscreva-se neste canal e compartilhe os vídeos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos à mensagem de hoje? Título da mensagem: Pobre? Eu? Bem, uma pessoa pobre é uma pessoa desprovida ou mal provida do que lhe é necessário, de poucas posses, pessoas que não têm seus recursos próprios. Vamos à palavra? 2 Coríntios capítulo 8, versículo do 1 ao 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Preste atenção. A graça de Deus dado às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância no seu gozo, ou seja, houve abundância na alegria. Olha só a dicotomia. Muita prova de tribulação, houve abundância de alegria. Glória a Deus. E como a sua profunda pobreza, olha como estava o povo da Macedônia, em profunda pobreza e com muita prova de tribulação. Mas, continuando o texto, abundou em riquezas da sua generosidade. Olha só, um povo que passava por uma prova de tribulação, que estava em profunda pobreza, abundou em riquezas de sua generosidade. Nesse caso, estamos falando da riqueza espiritual. Não estamos falando de bens, de posses, de terra, não. Estamos falando de riqueza espiritual. Mesmo eles estando naquela pobreza, passando por uma prova muito forte de tribulação, eles eram ricos em abundância, falando espiritualmente. Continuando, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, diz assim o apóstolo Paulo, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, veja só, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor. Olha só, mesmo passando por aquela dificuldade, eles deram principalmente ao Senhor e depois, diz o apóstolo Paulo, a nós, pela vontade de Deus. Amém? Entenderam já essa primeira parte da mensagem, meus amados? 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesses. Glória a Deus. Pastor, quer dizer que Jesus se fez pobre para que eu enriquecesse? Certo. Mas eu continuo pobre. As verdadeiras riquezas, meu amado, minha amada irmã, não são muito dinheiro ou muitos bens. A verdadeira riqueza é uma vida cheia do amor e do conhecimento de Deus. A salvação é a nossa maior riqueza. Glória a Deus. Vamos continuar a mensagem. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis as leis de Cristo. Entenderam? Vamos agora lá no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Vamos ver um pouco da generosidade, da fé, da ajuda aos irmãos. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra e vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, ou seja, aproximar-se do Senhor Jesus, por causa da multidão,
descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Glória a Deus, olha só. Havia um paralítico e eles sabiam que o Senhor Jesus estava naquela casa ali. Ele estava ali pregando, falando da palavra de Deus. Mas eles sabiam que ali estava a unção, aleluia, a glória, estava o poder. Ali estava o homem de branco, o homem que cura, que sara, que liberta, que transforma, que modifica, que faz tudo aquilo conforme a boa, perfeita e agradável vontade dele, que é nos ajudar sempre, nunca nos desamparar. Eles sabiam disso, mas encontraram uma barreira. A porta estava apinhada de gente. Não havia como eles entrarem com aquele aleijado, com aquele paralítico. Então eles subiram ao eirado, ao telhado da casa, fizeram um buraco e por ali desceram a cama do paralítico. Aí nós nos perguntamos, qual a dificuldade que nós temos em ajudar os nossos irmãos? Aqueles que estão passando por uma dificuldade, seja ela emocional, financeira. Qual a dificuldade que nós encontramos? Qual a barreira que nós encontramos? Que paramos, não prosseguimos, não perseveramos, assim como esses 4 perseveraram. E Jesus, vendo a fé deles, vamos parar por aí. Desceram o paralítico. Jesus olhou para o paralítico, mas o que ele viu naquele ato? Ele viu a fé daqueles 4. Ele viu a fé daqueles que ajudaram o paralítico a chegar à sua presença. Continuando, disse Jesus ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E ali estavam assentados alguns escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz esse blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Essa é aquela turma do contra. Aquela turma que diz assim para você: se você fizer dessa maneira aí, tá vendo? Do jeito que está escrito aí, você vai dar com os burros na água. Não adianta nem você tentar, nem comece. É a turma do contra. Todos nós, vou repetir, todos nós temos a turma do contra em nossa vida. Não vai dar certo, não vai funcionar. Para por aí. Isso aqui não é para você. Naquela época já existiam. Eles arrazoavam em seu coração dizendo: por que diz esses blasfêmias? Porque quem pode perdoar os pecados senão Deus? Ou seja, esse cara não vai fazer nada. Não vai fazer nada. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E a atitude do paralítico? Levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Isso tem acontecido na vida de muitas pessoas. Milagres têm acontecido. Por quê? Muitas vezes a pessoa não consegue ir até a igreja. A pessoa está com um impedimento. Ela está com uma dor forte, ela está paralisada, mas alguém de fé tomou-a pela mão, levou-a até a igreja, e lá na igreja ela tomou posse da bênção. E assim como o paralítico, levantou-se, tomando logo o leito, e saiu em presença de todos. A pessoa é curada naquele momento, a pessoa é liberta naquele momento, e o nome de Deus é glorificado. Mas se não houvesse uma pessoa de fé, como haviam esses 4 aqui, de fé, se não houvesse uma pessoa de fé que levasse até a igreja, a pessoa permaneceria tomada pelo mal que lhe acomete. Seja uma doença, uma paralisia, ou até mesmo
a falta de fé, a apostasia, aquela pessoa que por diversas vezes foi à igreja e deparou-se, aleluia, Senhor, com aqueles falsos profetas, aqueles que dizem, Jesus cura, Jesus efetivamente cura, mas na hora eles fazem todo o possível para tirar a glória de Deus e colocar nas mãos dele. Amém? Diga misericórdia, Senhor. Glória a Deus, amados. A nossa riqueza ou a nossa pobreza espiritual se traduz nesse versículo, preste atenção, que está escrito em Mateus capítulo 25, versículo do 42 ao 45. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não o fizestes a mim. Glória a Deus. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Glória a Deus, um forte abraço, até a próxima mensagem.